É uma honra receber você na live com esse assunto tão instigante aqui para a gente discutir hoje. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por você estar me recebendo aqui, né, nessa live e as pessoas também que estão escutando a gente, para ter a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre isso que se trata, né, do assunto de hoje, que é o E. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E não tem como a gente falar de vida, né? Sem a gente tocar nesse assunto, né? Sem entender esse assunto em nós, né? É um assunto que a gente precisa saber para a gente aprender mais sobre quem somos, não é verdade? Com certeza, com certeza. Esse elemento, né, vamos chamar assim, faz parte do nosso aprendizado. E hoje a gente tem um pouquinho, um momento de oportunidade, né, um minutinho da nossa vida para conversar sobre esse elemento e entender o que que ele produz dentro da gente, o que que ele faz, né, por que que ele está aí, né, qual a sua verdadeira sua natureza, sua verdadeira natureza, né? Se é possível não Exato. eliminá-lo. Então, tudo isso faz parte dos assuntos de hoje. Agradeço Isso de mesmo. coração mesmo a oportunidade de a gente conversar sobre isso. Considero um tema importantíssimo, até quando você colocou esse tema, me surpreendeu. Eu falei, nossa, ela quer mexer na ferida mesmo. Vamos mergulhar fundo, né? Já que a É, gente está quer nesse pegar. rio, vamos fundo. É, Ô, Gilberto, vamos lá. Se apresenta para o povo aqui, né? Tem bastante gente que já te conhece, mas tem bastante gente que está aqui que ainda não te conhece. E aí depois esse conteúdo também fica gravado, né? com Fala de você, certeza. quem é você pra E, gente. e eu coloquei a minha câmera aqui para gravar também, porque pode acontecer algum imprevisto aí, né? Então eu deixo um plano B aqui, que é a minha câmera gravando também, né? E depois, Maravilha. com a sua permissão, eu coloco lá também no meu site, faço ali uma edição, né? E fica registrado aí para outras pessoas assistirem também. Bom, então deixa eu me Maravilha. apresentar. Meu nome é Gilberto Franzoni. Eu atuo, né, na minha vida particular como professor, física e matemática, né? Tenho especialização, mestrado aqui pela UEL. Nas minhas buscas internas, né, como pesquisador, eu desenvolvi o SER, Sistema Energético de Resgate, que nós vamos acabar falando um pouquinho sobre isso também, né, que faz parte do assunto de hoje. E na minha vida profissional ainda, mais recentemente, né, uns 7, 8 anos atrás, eu fiz curso de terapeuta floral e desenvolvo também essa atividade profissional. Tá? E no caso, né, o assunto de hoje está mais ligado com essas chamadas pesquisas internas, né, ou místicas, esotéricas, espirituais, né? Ou a gente poderia dar o nome também de autoajuda. Na verdade, assim, o nome não importa muito. O que importa é a gente compreender o assunto, né? Porque essa história do ego é uma história que vem de muito tempo atrás, né? Mesmo antes de existir qualquer termos filosóficos, religiosos, místicos ou qualquer outro tipo de coisa, isso aí já estava lá. Né? A gente vai tocar aí nesse assunto, né? Ver as origens, né? As bases disso que a gente chama de ego. Exatamente. Maravilha, Gilberto. Para quem não sabe, Gilberto é meu terapeuta floral, gente. Vocês precisam experimentar para saber o que é esse floral que vem, né, desse ser humano aqui na nossa frente. Eu sou Eliane Cunha, sou professora da Faculdade da Alma, sou mentora, psicoterapeuta, aí numa jornada também de 17 anos, levando vida através da minha vida. Então, eu preciso correr atrás de vida para eu ter vida para dar vida. Então, é uma coisa linda, uma jornada linda. E nesses 17 anos, o ego sempre foi um foco de olhar para a minha atuação. Porque a gente entende que se a pessoa chega num ponto da vida que ela não consegue mais lidar com a situação que está acontecendo ali com ela, tem o ego ali, né? Tem o ego ali fortalecendo essa questão da qual ela quer se livrar, ou sair, ou se curar e precisa entender. Então, eu tenho um pouquinho só de compreensão diante dessa questão do ego, por isso que Gilberto está aqui e eu vou beber dessa fonte junto com todo mundo que está aqui, porque eu quero aprender muito mais sobre esse assunto. Então, a gente já vai começar, Gilberto, daquela pergunta que não quer se calar, né? Que é a pergunta inicial que eu coloquei ali
no post que o que é o ego agora de maneira mais... Não sei se você quer começar por essa pergunta ou se Pode, você quer começar... pode. Você pode conduzir do jeito que você achar melhor. Fica tranquila. Nós estamos aqui para isso. Mas essa pergunta, como ela é fundamental, eu acho legal a gente começar por ela mesmo, né? Então, o que que é o ego, né? Então, assim, é evidente que eu vou dar a minha interpretação, né? E você pode pesquisar no campo da psicologia ou no campo do esoterismo, ou enfim, você pode pesquisar nas diversas linhas e pesquisadores que tem para o mundo e eles vão dar uma outra interpretação segundo a perspectiva deles, tá? Então, o que eu vou falar são as minhas pesquisas, o que eu pude ver, perceber, sentir, localizar dentro de mim e fora de mim. Então, para mim, né, aí na interpretação do ser que eu sou, o ego é uma reação da entrada na matéria. Né? Então, quando nós, espírito, né, nós, seres divinos, com uma capacidade gigantesca de compreensão, percepção, etc., né, quando a gente vai entrando na matéria, é como se a gente fosse se afundando ali no fundo do mar. Quanto mais fundo, mais denso. Entendeu a relação que eu faço? Por isso que eu chamo de elemento denso. Né? Então, o elemento denso tem a ver com a densidade do quanto a gente penetrou na matéria. E o mais interessante é que não se perde a divindade por causa disso. Ela só fica enfrascada. Você imagina, por exemplo, como se fosse uma massinha de moldar que vai se acumulando em torno da essência, né? Como se fosse assim uma coisa grosseira, tipo uma casca de um coco, assim. O que interessa para nós é o que está dentro do coco, né? Que é ali a água do coco, né? Enfim, ou o coco seco que interessa para a gente. Mas tem aquele cascão que a gente precisa quebrar. Esse cascão é formado na descida. Inclusive, eu dei uma palestra sobre isso há muito tempo atrás, já há bastante tempo, em 2008, tá no meu site, né? É até uma palestra interessante de ver que eu ainda estava com o cabelo preto ainda, né? Entendeu? Então, se você assistiu, você vai ver, né, que eu faço uma analogia num tanque de água, aí eu pego uma bolinha de isopor e vou enchendo de massinha, essas massinhas de vidro, e vou mostrando como ela vai descendo ali. Então, na minha interpretação, o ego é isso, é uma reação do sistema, uma reação natural do sistema conforme a gente desce. Desce aqui na matéria. Então, se conforme a gente desce na matéria, o ego vai se formando, para nós fazermos o processo contrário, que é o processo de ascensão, o que é ascensão? Subir, né? Então, estou subindo. Eu preciso descascar isso aí, eu preciso ir quebrando o ego, tá? Então, o ego, ele não é nem bem nem mal, ele é uma reação do sistema. Tá? Ele é uma condição da materialidade. O detalhe, né, aqui é muito importante a gente frisar, que conforme esse ser de luz que nós somos, porque nós somos em essência ser de luz, conforme esse ser de luz vai penetrando na matéria, ele vai se esquecendo de quem ele é, por conta do cascão, entendeu? Você imagina, por exemplo, como se fosse uma torre de celular, e o celular vai ficando cada vez mais longe da torre, mais longe, uma hora perde o sinal. Então, hoje as pessoas não têm uma noção do ser que elas são, porque elas perderam o sinal, estão muito longe da torre, estão muito longe da fonte, tá? Então, nós vamos, então, ensinar, né, basicamente, né, falando do ego, né, vamos ensinar basicamente como que se elimina esse cascão e como que se aproxima novamente dessa torre, tá? E daí recuperando essa essência que existe dentro de todos nós. Em essência, todos nós somos divinos. No entanto, por conta da materialização, quer dizer, estou descendo. Quanto mais eu desço nessa lama, né, nessa lama chamada materialidade, mais eu me perco dentro da densidade do ego. Então, o ego é uma reação do sistema. Tá? Acontece que nós temos ali duas formas de interpretar o ego, né? A primeira são as consequências das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Esse nós podemos chamar de defeitos psicológicos, tá? E uma outra condição do ego também são os agregados, né? Então, nós temos os elementos densos, ou os elementos inumanos, e os agregados psicológicos. Essas duas coisas que vêm constituir o ego.
Aí você fala, Gilberto, então me dá um exemplo. Então tá, vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa sente muita raiva, bom, é ela sentindo raiva. A raiva está dentro dela, né? Então, o que que é isso? É um defeito, né? Um elemento denso, porque ela está produzindo aquilo. É uma semente dela, é a energia dela, né? Agora, quando uma pessoa está sujeita a uma egrégora, o que que é uma egrégora? É um pensamento coletivo. Por exemplo, uma religião é um pensamento coletivo, né? Um local de trabalho, uma empresa que tem muita gente ali, forma um pensamento coletivo. Uma egrégora, por exemplo, de torcedores de futebol, forma um pensamento coletivo. Isso é egrégora, tá? Então, de repente, aquela pessoa, na sua ingenuidade ou no seu estado egóico, acaba sendo conduzido por aquela egrégora sem saber. Então, daí, as famílias são egrégoras, entendeu? Então, a pessoa passa a ser conduzida pelo externo, né? Então, nós temos essas duas situações importantíssimas do ego. A primeira é a construção da própria pessoa, e depois a pessoa sendo teleguiada como um fantoche, né, como marionete, pelo meio externo. E tudo isso eu ensino a quebrar. A minha função aqui é a eliminação de todos isso aí, tanto os elementos densos quanto as suas egrégoras de manifestação. É o que está no livro, né? Aí ele está ali atrás, dá para ver, ó, meu livro ali, né? Uma mensagem cósmica. É maravilhoso. Ah, indiquei esse livro para tanta gente. Deixa eu fazer uma propaganda. Às vezes aparece a letra ao contrário aí, né? Mas é uma mensagem cósmica, tá? Então, vale a pena a propaganda, porque esse livro, ele tem muito conhecimento. O livro é um manual, né? É como você vai se desenvolver internamente e compreender isso que nós chamamos de ego, tá? Bom, vamos aí... Apesar dessa fala que você falou, né, que a tua missão aqui... Não, mas vamos deixar isso para o final, porque daí você vai falar como que a gente lida com esse ego, com esse cascão aí para a gente quebrar ele. Vamos deixar isso para o final, né? Deixar um bom vinho para o final. Tem mais um ponto importante aí sobre o ego, né, que assim, é porque a gente precisa contextualizar ele, né? O que é o ego nesse cenário que nós vivemos. Então, existem elementos, né, elementos conscientes, né, que nós podemos chamar, numa classificação mística, eles são chamados de magos negros. Por quê? Porque eles são conscientes do mal. Eles têm essa consciência, né? E nós podemos também entender que existem pessoas inocentes, que elas não têm essa consciência do mal. E tem outros seres, né, de luz que têm a consciência do bem, vamos pensar assim, né? Então, evidentemente que essa história de bem e mal não existe, mas, no entanto, quando uma entidade, né, se encaminha para o lado perverso, vamos chamar assim, né, para o lado negro da força, né, assim também tem outros seres que se encaminham para o lado da luz, da emancipação, né? Então, nós podemos classificar assim esse mundo em dois parâmetros, basicamente. Quais são esses dois parâmetros? Aqueles que servem ao Cristo e aqueles que servem ao anticristo. Então, o anticristo é a representação de tudo que é mal, ruim, degenerado, estragado, enfim, é isso aí, né? E o Cristo é a representação, né, nesse contexto geral, daquilo que é o processo de ascensão, iluminação, servir a divindade, permitir que o íntimo se manifeste dentro de si mesmo e etc. Tá? Então, o nosso mundo é polarizado, por isso existe a lei da polaridade, né? A lei hermética da polaridade, ela já fala nisso para a gente. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, né, as pessoas comuns que levantam, vão trabalhar todos os dias, enfim, e curtem a vida do seu jeito e não têm consciência disso que eu estou falando, né, mesmo para essas pessoas, isso também continua existindo, mesmo ela não tendo conhecimento. Tá? Essa polaridade do sistema continua existindo. E tem, né, e essas entidades, né, vamos chamar assim, que querem prejudicar a humanidade de todas as formas, elas têm consciência disso, elas fazem isso porque elas sabem fazer, né? E esses mestres de luz, chamados mestres da fraternidade branca, eles têm consciência daquilo que é benéfico para a humanidade e fazem isso porque sabem fazer. Então, nós temos essas duas polaridades
atuando sempre num sistema. Por isso que a lei hermética da polaridade é fundamental de ser entendida. Como tal como é dentro é fora, não é assim? Uma outra lei hermética, essa dualidade existe dentro de nós também. Então, da mesma forma como existe um anticristo dentro de nós, existe um Cristo também. Então, essa dualidade, essa polaridade existe dentro de nós. E nós, como seres conscientes, precisamos aprender, né, a discernir essas polaridades e tomar consciência de cada atitude, de cada pensamento e de cada sentimento e fazer uma opção, porque não dá para servir a dois senhores. Né? Não tem como. Ou nós servimos ao íntimo que nós somos, ou nós servimos ao ego. Entendeu? Então aí entra o ego. Né? O ego é esse outro lado. Né? Ó, tem uma pergunta aqui que o ego é o diabo? Tem essa pergunta. O ego é o diabo que entra, então? Seria o anticristo, o diabo ou o Cristo? Que são essas duas forças que agem dentro de nós? Ou a gente está servindo ao anticristo, aquilo que é do polo, a gente está dando nome aqui de negativo, ou a gente está servindo ao Cristo, que é o nosso íntimo? Exatamente. Então, se você se relembrar, existe a história do Lúcifer, não é assim? Né? Então, o Lúcifer e o Miguel é o mesmo personagem. A gente acha que é dois personagens, né? Mas é o mesmo. Né? Entendeu? O Lúcifer e o Miguel é o mesmo. Então, dentro de nós existe o Lúcifer também. Em algum momento da nossa condição divina, nós optamos por ser o Lúcifer. E nós descemos aqui. Então, o que é o Lúcifer? É o espelho. Enquanto a gente está aqui na materialidade, a gente está vendo tudo por reflexo. Nós não estamos vendo a verdade crua e nua tal como ela é. Nós não temos condições de enxergar Deus nos olhos. Né? Não temos essa condição, porque nós estamos enxergando pela lente do ego. Entendeu? Então, o Lúcifer, quando ele se revolta contra Deus, ele busca o quê? Um reino para si mesmo. Aí se constitui o ego. Aí ele vai descendo aqui na materialidade, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até bater lá no fundo, porque tem um fundo. Né? Quando ele bate lá no fundo, aí ele fala assim para ele mesmo: bom, hora de voltar. Aí o próprio Lúcifer resolve voltar e começa a se autodescascar. Né? Aí ele volta, né, depois de muito tempo, depois de intensos trabalhos sobre si mesmo, intensas renúncias, muitos egos eliminados, canalizações corretas da energia, ele volta a ser um anjo novamente e muito mais aprimorado do que antes. Então, um anjo, quando ele precisa subir para arcanjo, o que ele faz? Ele desce, porque existe uma lei hermética que diz que é para subir, precisa descer. Então ele desce, como se fosse uma piscina, né? Bate lá no fundo da piscina, pega impulso e sobe. Então a materialidade, né? O ego, é um ginásio de esportes. Entendeu? Nós estamos aqui num treinamento. Tá? Por isso ele não é nem bem nem mal. No entanto, existem certas entidades que se aproveitam dessa condição e escravizam a humanidade. Fazem com que ela fique cativa. Então, quem são esses elementos que fazem a humanidade ficar cativa? Eles são três, tá? Então, nós temos aí, dentro de uma percepção cristã, nós temos o Judas, o Pilatos e o Caifás. Esses três personagens que são bíblicos, eles estão tanto fora de nós, lá na Bíblia histórica, na história do Cristo histórico, do Jesus Cristo histórico, e eles estão dentro de nós também. E essa história não é novidade, tá? Essa história já é mais antiga do que o próprio Jesus o Cristo. Né? Porque nós temos aí, né, que, por exemplo, o Judas, né, que é o demônio do desejo, no Egito ele se chamava Apop. Então ele não é novidade, entendeu? O Pilatos, né, que é o demônio que vive na mente do ser humano, ele é o Rai. Também não é novidade. O que Jesus fez? Ele simplesmente colocou num teatro físico, ele montou um teatro e plasmou a autorrealização. E o que é o Caifás? Né? É a má vontade. Né? No Egito ele era chamado de Nebit. Então, Jesus foi para o Egito, eu até conto essa história na última live que a gente fez, da autorrealização, né? Então, Jesus foi para o Egito
conheceu esses mistérios, né? Porque na época eram mistérios, hoje pode ser divulgado pela internet, etc., né? Eram conhecimentos herméticos. O que é hermético? Se a gente pegar uma embalagem que ela é hermética, ela é toda fechadinha, né? Então, hermético ficou sinônimo de fechado. Então, esses conhecimentos eram fechados mesmo, né? Tudo muito fechadinho. Aí coube a ele, né, Jesus, o Cristo, coube a ele fazer um teatro em praça pública para mostrar esses elementos que estão dentro de nós. Então, por isso que ele é considerado o mestre dos mestres, é o senhor aqui, né, que cuida dos processos de ascensão no planeta Terra, porque ele fez o teatro cósmico em praça pública, entendeu? Agora, o que ele fez, nós precisamos fazer dentro de nós, né? Então, nós somos privilegiados, porque a gente não tem essa necessidade de, em praça pública, fazer esse teatro. Mas ele, porque ele tinha capacidade para isso, tinha e tem, evidentemente, né? Capacidade para isso, que alguns acham que ele foi para algum lugar e que ele vai retornar, né? Ele não, não foi para lugar nenhum, nem vai retornar, ele sempre esteve aqui, né? Entendeu? Esse então, as religiões falam, ele vai voltar, mas voltar por quê? Ele não foi para lugar nenhum, está por aqui mesmo, né? Então, assim, nós precisamos entender esse elemento chamado ego, né, como uma coisa muito antiga, muito, muito antiga, ele não é novidade. O que aconteceu no nosso atuar, na nossa situação, é que o ego, ele se, como é que eu posso dizer assim, ele se atualizou, né? Entendeu? Hoje o ego usa das redes sociais, usa da música, usa da sexualidade, né, da maneira como nós estamos observando ela no mundo. Ele vai se utilizando desses mecanismos e vai, pouco a pouco, convencendo as pessoas de que está tudo bem, que é isso mesmo, que está tudo certo, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, e as pessoas vão se perdendo. E aí, o que acontece? Elas vão se densificando cada vez mais e vão entrando cada vez mais na matéria, cada vez mais na matéria, e podem até se perder no processo sem condições de sair depois, né? Porque isso também pode acontecer. Então, o ego tem essa característica aí. Acho que a gente conseguiu dar uma boa, assim, explanada sobre essa pergunta, né? O que é o ego? Com certeza, gente, com certeza. A hora que você estava falando daquela analogia, né, das leis herméticas, né, para subir tem que descer, eu me lembrei de quando a gente brincava de pular quando era criança, né? A gente apostava quem que pulava mais alto. Então a gente tinha que abaixar para ter aquele impulso para ir bem alto, né? E realmente, está em cima, está embaixo. Que legal, Gilberto. Então, aqui tem, ó. O ego tem uma origem. Essa é a origem. Eu já tentei entrar para dentro de mim para eu encontrar essa origem do ego. E eu vou dizer aonde eu cheguei, você pode me dizer se eu fui na direção equivocada. Quando eu estava fazendo uma pesquisa dentro de mim para eu entender aonde que esse ego surgiu, a origem dele, eu fui lá até Adão e Eva, quando houve ali a queda. Aí eu falei, nossa, o ego surgiu então ali em Adão e Eva, quando houve a queda. Aí veio uma vozinha na minha mente, falou, não foi ali não, foi antes, mais antes, né? E aí teve um momento que a minha mente não conseguiu chegar. Então eu não tenho essa resposta. Não sei se você tem, ou se você já deu meio que por cima essa resposta, ou se você quer então, falar por isso. Vamos por partes, tá? Vamos por partes, porque assim, para que as pessoas entendam, a nossa mente, né, ela tem um funcionamento básico. Funcionamento básico é um conhecimento sequencial. É difícil para a maioria das pessoas traçar um conhecimento paralelo. Então, o nosso ser, ele pode apresentar um conhecimento paralelo para nós, mas aí a gente precisa estar com a intuição funcionando de uma maneira muito ativa, o lado direito do cérebro, né? E isso precisa estar assim bem iluminado para que o conhecimento que vem por pacotes possa ser assimilado pela nossa mente, tá? Então é melhor a gente ir de forma sequencial para que as pessoas que estão nos escutando possam entender essa sequência de coisas, tá? Então vamos lá.
o ego, ele nasceu quando? Bom, no planeta Terra, então no planeta Terra, tá? Ele vem se robustecendo, ele vem se aprimorando, ele vem se densificando cada vez mais a cada nova etapa da humanidade. Então, que etapa que nós estamos? Isso é chamado de era ou ronda, né? Um termo mais esotérico, assim, que vem até de Helena Blavatsky e tudo mais, né? Então, o que, que é uma era ou uma ronda? Então, primeiro vamos falar das eras, né? Então, nós estamos na era de Aquário, a anterior foi a era de Peixes, e assim por diante, seguindo aí o esquema astrológico, tá? Mas nós temos também as raças, né? Então, nós temos agora uma raça, né, chamada ariana, que é esse tipo de corpo aqui que a gente vive. Mas teve uma outra raça chamada Atlante, que é uma live que eu fiz com a Ramayana. Também, o pessoal que quiser olhar aí pode pegar lá no meu site, né? Que ali tinha um outro tipo de aprendizado. Tem uma outra raça, né, com outro tipo de corpo, que viveu aqui mesmo no planeta Terra, chamada Lemuriana. Essas coisas remontam a muito tempo, mas assim, quando eu digo muito, é 1 milhão de anos, né, ou mais, né? A raça lemuriana, praticamente 18 milhões de anos. Essas raças de humanoides, porque eles não eram parecidos com a gente, eram diferentes, apesar de ter esse jeitão, né? Nariz, olho, boca, essa coisa assim, né? De humanoide, mas eles eram diferentes de nós. Cada uma dessas raças teve um aprendizado em relação ao ego. Por exemplo, qual foi o primeiro aprendizado, né, em relação ao ego? Raça lemuriana, né? E foi a questão sexual, foi a primeira queda sexual. Depois, a raça Atlante, isso eu estou falando de uma raça que durou 150 mil anos, que teve tecnologia superior à nossa, que nós temos hoje, etc. Tá? Essa raça se foi, acabou. Isso está nos registros acásticos da natureza. É evidente que para a pessoa poder investigar isso, ela precisa entrar dentro dela mesma, porque os registros acásticos é o próprio DNA. O nosso próprio DNA tem todas essas informações. Depois nós tivemos depois da raça lemuriana, nós tivemos uma outra raça chamada Atlante. Ali, o elemento que se aprimorou ali é o orgulho. Tá? E nesse momento nós temos uma raça, né? Essa raça que nós estamos vivendo hoje, esse tipo de corpo, né? É chamada de ariana, aonde o elemento que está se aprimorando, ou o elemento de aprendizado, a aula, né, da raça, é a aula da raiva, do ódio, da ira. Né? Você pode ver que o Homo sapiens, ele briga com todo mundo desde sempre. Né? Ele brigou lá com o Neandertal, depois ele brigou entre si e vem se matando até hoje. Né? O que é a história da humanidade? É a história de guerra. Guerra em cima de guerra, em cima de guerra, em cima de guerra. E hoje não mudou, guerra. Então, esse ser humano, né, que nós estamos vivendo hoje, essa raça que nós estamos vivendo hoje, é uma raça guerreira. Por isso, ariana, né, de Ares, Marte. Né? Então, o Ares, né, é o mesmo Marte. Né? Então, essa raça aprende dessa forma. E o que nós precisamos aprender com a ira? Nós precisamos aprender o amor. Entendeu? A paciência, a tolerância, né? E como Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Por que ele falou isso? Porque ele estava falando da raça que nós estamos vivendo. Essa raça de brigões, né? Essa raça de intolerância, etc. Os Atlantes, a raça anterior, já eram um pouco mais pacíficos, mas eram muito orgulhosos. Tanto é que afundaram por causa disso. Né? A ilha onde eles viviam, ela afundou, né? Basicamente porque eles... cresceu demais essa coisa do tal do orgulho. Né? E hoje, né, você vê que o orgulho também está atuando aqui. Ele também faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso aprendizado. Então, existe um acúmulo de aprendizado. A questão sexual também lá da Lemúria também está hoje. Né? Então, a nossa raça, né, a nossa raça ariana, já acumula esses dois conhecimentos. Tá? E isso, então, faz parte do ego. O ego não é uma coisa local. Olha, começou agora. Ele já vem, né, desses 18, 20 milhões de anos. Mas como que esse ego, né, cresceu tanto, ficou tão forte?
né? Porque ele também é de fora, né? Isso é uma coisa que nós vamos analisar. As sementes do ego são de fora. No entanto, elas não são tão desenvolvidas como no planeta Terra. Porque o ego aqui no planeta Terra, ele vira verdadeiros monstros, né? Seres grotescos, né? Coisas muito desagradáveis de ver. Então, como é que ele pegou essa força? Da onde ele tirou esse? Então, o ego precisa de uma fonte de força, uma fonte de energia. Assim como nós hoje estamos fazendo essa live, meu computador está ligado a uma fonte de energia, o celular foi carregado por uma fonte de energia, você aí também. Todos que estão assistindo a gente estão precisando de uma fonte de energia. A antena que faz essa comunicação entre nós tem uma fonte de energia. Então, tal como é dentro, é fora. O ego também precisa de uma fonte de energia para se manifestar. Qual é a fonte de energia para ele? A energia sexual. Entendeu? Então, quando Adão e Eva produzem a queda adâmica é uma queda sexual, né? Ali existia um elemento chamado fornicação, né? Inclusive, fornicação é o nome do elemento denso, né? Sinalzinho de igual demônio, né? Que tentou Adão e Eva, certo? Então, esse é o nome dele, fornicação. E está atuando até hoje. O elemento fornicação está atuando até hoje. Nesse período, né, que remonta aí seus 18, 20 milhões de anos, nesse período o ego começou a ter força. E ele vem, então, né, crescendo e crescendo e crescendo e dominando, de maneira geral, o planeta Terra. Então, hoje as pessoas estão tão imersas no ego, tão imersas nos seus elementos densos, tão imersas nas suas ilusões, que já quase nem compreende isso que nós estamos conversando aqui hoje. Precisa de um esforço gigantesco, assim, a pessoa precisa meditar, precisa beber um chá ayahuasca de vez em quando, né? Precisa fazer um esforço gigantesco para sair do processo ilusório. Porque o processo ilusório gerado pelo ego hoje, ele é terrível. É uma lavagem cerebral que começa desde a infância. E a pessoa chega adulta vivendo dentro dos seus processos egóicos sem saber que aquilo é um processo egóico. Entendeu? Sem saber. Né? Ela se torna cativa. Né? Cativa é sinônimo de cativeiro. Né? Então, o planeta Terra é um cativeiro. É uma prisão. Né? Só que é uma prisão sem muros, porque ela só está na nossa mente. Entendeu? E quem é que faz o papel de nos aprisionar? Os 3 traidores de Cristo. Por isso que eles são os 3 traidores. Então, nós temos ali o Judas representando o desejo, o Pilatos representando a mente e a má vontade representada pelo Caifás. Tá? Então, o Judas trai o Cristo por 30 moedas, o Pilato lava as mãos diante do Cristo, não é mesmo? A mente, como que o demônio da mente fala? Não, isso não é comigo. Né? Não, isso eu não quero saber. Não, isso aí que o Gilberto está falando, não, isso não serve para mim, isso aí eu vou fazer outra coisa, vou fazer qualquer outra coisa. Né? Vou viver a vida e tal. Não, isso... E a má vontade, né? A má vontade, ela atua no sentido de definitivamente não aprender a transmutar as suas energias. Né? Então, a energia sexual, ela é muito difícil de lidar com ela. Né? É uma força da natureza, tipo furacão, vulcão, né? Sei lá, o mar, quem que pode com o mar? É uma força da natureza. Né? Então, nós não temos como lidar com a força da natureza, a não ser que nós compreendamos que é a divindade que vai atuar com a força da natureza dentro de nós. Para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos renunciar ao ego, porque o ego sempre quer ele fazer. Não, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. O ego é um monte de eu falando, né? Um monte de eu que fala dentro de nós. Então, toda vez que nós nos expressarmos eu isso, eu aquilo outro, nós estamos trazendo essa informação do ego. E para concluir essa fala, né, as sementes do ego vieram de fora. Ou seja, nós, né, nós, seres de luz, lá fora, antes de entrar nessa densidade aqui, já tínhamos uma sementinha assim. Entendeu? Porém, não era tão complicado como é aqui. Porque aqui, no planeta Terra, nesse ginásio de esportes,
a gente desceu até o fundo do poço, que é chamado de nona esfera. Então, a hora que bate lá no fundo, é tudo muito complicado. Existem outros planetas que são um paraíso perto daqui. E lá tem o ego? Tem, mas ele está numa fase bem sutil, sabe? Está bem tranquilinho, numa boa, muito diferente do que está no planeta Terra. Então existe sim. E existem planetas também que não têm o ego mais. Então esses são planetas paradisíacos. Eles são chamados de como se fosse o Éden, né? Planetas assim que não tem mais. Ali naquele planeta só vivem homens e mulheres cristos, ou seja, homens e mulheres que se autorrealizaram e não tem mais o ego dentro de si. E daí não precisa dos infernos, que nem aqui, ó. No planeta Terra nós temos o que nós chamamos de mundos inferiores, né? Ou infernos, etc., que fica aqui abaixo da Terra mesmo. Nesses planetas não precisa, lá é tudo limpinho. Por exemplo, um planeta gigante, né? Que tem vida e que é totalmente iluminado é o Sol. Então, o Sol é considerado uma estrela, mas como lá tem habitantes, né, então a gente pode chamar de local onde as pessoas vivem como se fosse um planeta também. Ali no Sol, quando a gente mergulha dentro do Sol, lá dentro não tem igual o planeta Terra, que tem os infernos aqui, né, os locais densos, né, chamado tritocosmo. Lá existem as camadas, como todo o sistema tem, como todas as esferas do cosmos tem, mas não tem nada lá, não tem sujeira nenhuma. Agora, quando a gente mergulha aqui, no meu livro tem um chamado o Cosmos, né? Quando a gente mergulha aqui, lá é extremamente denso, é uma coisa assim, bem desagradável. Por quê? Porque aqui está em atuação essas dimensões inferiores. Aí, voltamos ao ego. O ego tem conexão vibracional com essas dimensões inferiores. Tá? Então, você vê que a gente vai entrelaçando aí os conhecimentos para chegar, né, num conceito mais bem formado do que é o ego. Então, quer dizer que ele nos puxa para esse lugar mais inferior, mais denso, por conta da vibração dele, porque ele vibra ali, ele tem conexão com essa vibração. Exatamente. Vamos supor que uma pessoa sinta raiva. A raiva é um elemento que vive ali, nas dimensões inferiores, no tritocosmos. Ela vive ali. Quando a pessoa sente raiva, ela entra naquela sintonia e traz a raiva aqui, para o plano material. Agora, uma pessoa poderia fazer um outro tipo de sintonia. Ela poderia sintonizar o amor, que está nas dimensões superiores. Aí ela traz o amor aqui para o planeta também. Então, no fundo é uma escolha. A gente tem escolhas de momento a momento. Nós somos seres que podemos sintonizar as estações do cosmos, tanto inferiores quanto superiores. Nós escolhemos. O detalhe é que, como as pessoas se acostumaram, né, a grande maioria está acostumado com o ego, só sintoniza a parte de baixo, só sintoniza as dimensões inferiores. E fica trazendo esse monte de sujeira para a superfície. Entendeu? É aí que está. Essa explicação está no capítulo do Lúcifer, no capítulo 7, se não me engano, do livro. Ai, gente, esse capítulo, eu vou falar aqui, Gilberto, eu vou falar aqui no aberto, né? Quando eu tive contato com esse capítulo, tá aí? Oi? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Deu uma travadinha. Quando eu tive contato com esse capítulo, eu falei, meu Deus, não vou ler esse capítulo não, olha o título dele. Mas aí eu tive que ler, porque daí vinha aquela curiosidade. Quando eu li esse capítulo, meu Deus do céu, e quando eu ouvi a aula que você estava, né, ministrando nos domingos de manhã, que já está lá no teu canal essa aula gravada, gente, eu vi 1, 2, 3, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi, porque é muito, 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 muito conhecimento sobre esse negócio. É muito enriquecedor. E aí, pegando agora essa mesma fala que você está trazendo, a gente já vai para a próxima pergunta aqui, porque eu vi que o nosso tempo está correndo e eu quero colocar tudo. Né? Como saber... Qual é a importância, uma das importâncias do ego para nós? Então, uma das importâncias do ego para a gente seria isso. O ego nos mostra aquilo que a gente consegue reconhecer, mas a gente tem que buscar
o polo daquilo. Então, o ego me mostra a raiva. Eu, no meu arbítrio, na minha escolha, então, peraí, deixa eu ver o que é o contrário da raiva que venha da luz. O amor, então eu vou buscar. Então, essa seria um dos aprendizados que ele nos traz. Isso. Nós vivemos uma espécie de ginásio de esportes, né, onde a gente está aprendendo judô. Você sabe qual que é a técnica do judô? Meus meninos fizeram judô uma época e o sensei deles foi meu aluno, né? Então a gente tinha uma boa relação. E eu ficava observando como é que é a técnica e depois fui pesquisar também. Então o judô é usar a força do oponente, não é assim? Então quando o oponente faz uma força para derrubar a gente pega aquela força e usa contra ele, entendeu? E a gente derruba ele. Então o ego vai fazer esse jogo com a gente o tempo todo. Né? Esse é um jogo de xadrez que nós estamos vivendo nesse mundo. Então, toda vez que o ego fizer força para derrubar a gente, nós vamos precisar pegar a força dele e derrubar ele. E assim a gente vai se tornar um faixa preta psicológico. Né? O que é o mestre? Né? O mestre iluminado é aquele que se tornou um faixa preta da sua graduação do ginásio psicológico da Terra. Então, a Terra é um grande ginásio psicológico. É uma escola muito difícil, muito difícil. Para você ter uma ideia, né, o nosso pai interno, né, o nosso pai divino, nossa mãe divina, fizeram a nossa matrícula aqui. Né? Eu estava falando isso na última instrutiva, até vou postar essa semana. E é uma escola muito cara. As pessoas vêm aqui para o planeta Terra e acham que isso aqui é como, tipo assim, o fim do mundo, né? Mas não é isso não. Esse planeta aqui, ele foi desenvolvido para ser uma escola de perfeição. E ela é muito difícil. Só que as pessoas não percebem o que essa escola está dando para elas. Né? E elas vão vivendo, e vão vivendo, e vão vivendo, e vão vivendo numa espécie de hipnotismo coletivo e não conseguem perceber o jogo do ego. Então, o jogo do ego é esse. Detalhe muito importante. Eu falei que o ego precisa de uma tomada, ele precisa de uma energia. Bom, toda vez que nós perdemos a nossa energia, nós damos força para ele. Então ele vai vencer sempre, porque ele tem mais energia do que a gente. Então, o que o homem inteligente e a mulher inteligente fazem? Eles transmutam a sua energia. Tá? Isso é o capítulo 15 do livro. Né? O capítulo 15 do livro fala justamente disso. Como que a gente tira o fogo do diabo? Né? Como é que a gente tira a energia dele? Quando a gente não dá mais a nossa energia para ele. Ou seja, aquele elemento que tentou Adão e Eva há milhões de anos atrás, tá? Porque essa história é muito antiga, muito mais antiga do que a nossa raça ariana, não aconteceu na nossa raça ariana, nem sequer na Atlântica, aconteceu lá na Lemúria. É muito, muito, muito diferente a história do que está na Bíblia. É claro que eu vou contar essa história em detalhes um dia, mas eu vou dando umas palhinhas aqui para saber como é que é. Né? No livro tem alguns pontos assim que eu vou colocando devagarzinho ali, porque essas são verdades que vão incomodar muito. Né? Você sabe como que a verdade é, né? A verdade vos libertará, mas ela incomoda também, né? Não é mesmo? Então, aos poucos, essa verdade vai sendo revelada. Então, qual que é o grande segredo de mexer com o ego? Tira a energia dele. Né? Tira. Ele vai ficar sem energia, aí, obrigatoriamente, ele morre. Tá? Então, a primeira coisa, o primeiro elemento a se trabalhar é aquele que produziu a queda adâmica, que é a fornicação. Né? Por isso que os grandes mestres que vieram no mundo ensinar falam, olha, a primeira coisa é trabalhar com a luxúria. O que é trabalhar com a luxúria? É parar de perder energia. Né? Por exemplo, quando perguntaram para Jesus, né, aquela samaritana, ó mestre, me ensina sobre as águas da vida e tal, né? Aí ele falou, vai lá, chama seu marido, que eu vou ensinar vocês. Mas por que precisava chamar o marido? Não era só ensinar para ela? Precisava ensinar para os dois. Precisava ensinar para ela e para o marido. É a mesma coisa nós temos feito agora. Existem casais que vêm aqui aprender comigo. Eu chamo esses casais e falo, é assim, assim, assim. E eles vão fazer. Né? Eles vão trabalhar esse elemento, tá? Que é o ato sexual diferenciado, alquímico, né? A suprassexualidade, como está o capítulo do livro. No entanto, você vê que o título do livro é A Hipótese da Suprassexualidade. Quer dizer, ela fica só na hipótese enquanto a pessoa não pratica. Né? Quando a pessoa pratica, aí é real.
né? Bom, aí é isso, exatamente. Aí aquele ser que começa a praticar, ele vai ter energia, ele vai ter capacidade de lidar com o ego. Senão, dificilmente ele consegue lidar com o ego. Dificilmente, não tem energia. Porque imagina uma caixa d'água que você está tentando encher a caixa d'água, mas a torneira está aberta. Quer dizer, enche e vazia. Não funciona. Tá? Então, esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. O segundo movimento em relação ao ego é ser um rebelde. Né? Rebelde, totalmente rebelde. Só que nós imaginamos que a rebeldia é para o lado de fora. Não, eu sou contra esse político, eu sou contra essa filosofia, eu sou contra essa religião, eu sou contra, sabe? Assim, eu sou um rebelde para o lado de fora. Não. Esse rebelde para o lado de fora não funciona. Nós precisamos ser um rebelde contra nós mesmos. Contra essa coisa que nós chamamos de ego. Aí a rebeldia funciona. Né? Então, para descer, o Lúcifer foi um rebelde. Para subir, o Lúcifer é um rebelde. Entendeu? Para descer, ele é um rebelde contra Deus, contra a divindade, contra a verdade. Então, ele desce. E quando ele desce e bate lá no fundo, ele se torna um rebelde também. Por quê? Porque ele vai se rebelar contra toda a densidade que ele mesmo gerou. Aí ele começa a subir. Né? Entendeu? Aí ele... Agora eu entendi o porquê não tem como, não dá para servir a dois senhores. Isso, não dá para servir a dois senhores. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, que live. Que conteúdo, Gilberto do céu. Meu Deus, olha, eu fico aqui, eu nem sei o que eu quero perguntar, porque eu quero ficar aqui escutando. Meu Jesus. Então, o nosso caminho, né? Deixa eu ver que horas sim, já dá para a gente entrar nisso. O nosso caminho que você falou, a minha missão aqui é essa. A minha missão aqui é ajudar vocês a quebrar todo esse cascão e perceber a luz que vocês são, porque somos todos seres de luz, e trilhar essa jornada de expansão, né? Subida, né? De revolução. Exato. Então, agora é sua hora. Então, o que eu posso falar em relação a isso é que o Apocalipse está instalado. Né? O Apocalipse é um dos capítulos do livro. E as pessoas temem o Apocalipse, como se o planeta fosse quebrar, fosse virar do avesso, sei lá, alguma coisa assim. Mas o Apocalipse não é isso. O Apocalipse é interior. O Apocalipse é a morte do ego. Eu deixo bem claro lá no capítulo do livro. O Apocalipse é uma grande oportunidade. Entendeu? Então, por exemplo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele vem na frequência da peste. Aí as pessoas acham que vai ter peste no mundo. Não, o primeiro cavaleiro do Apocalipse vem ensinar a eliminar a peste. E o que é a peste? A peste são larvas sexuais. Entendeu? Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele ensina justamente a transmutação da energia sexual. Né? O segundo cavaleiro do Apocalipse fala sobre a guerra. Então, as pessoas têm a sensação que vai ter guerra. Mas guerra tem desde sempre. Né? Ah, mas vai ser a terceira guerra? Não, é uma guerra interior. Né? É uma guerra entre você e você mesmo. Você contra o seu próprio ego, aquela construção sua. Porque o ego é uma construção de cada um de nós. Cada semente que a gente jogou para fora criou um ego. Porque ou nós criamos dentro de nós, ou nós criamos fora. Uma semente de um homem, quando entra na mulher, né, pode gerar uma nova criança, não é assim? Uma semente de um homem, quando cai na terra, gera um ego. Entendeu? Porque a terra também é feminina, a terra também é uma mulher, só que grandona. Né? Então, a energia sexual, ou ela cria para o lado de dentro, ou ela cria para o lado de fora. Tá? O terceiro cavaleiro do Apocalipse vem falar sobre a fome. Então, as pessoas acham que vai ter fome no mundo, todo mundo vai morrer de fome. Não, ele vai ensinar o jejum. Entendeu? O terceiro cavaleiro do Apocalipse ensina para as pessoas que não precisa se matar de comer, porque hoje, né, o elemento gula, que faz parte do ego, lembrando dos 7 pecados capitais, né, gula faz parte, as pessoas comem até explodir, tanto é que agora a redução do estômago virou moda, não é assim? Então, esse ser, né, chamado o terceiro cavaleiro do Apocalipse, vem ensinar o jejum. Fala, gente, não precisa ser assim. Vocês estão se matando de comer. Não precisa. A comida é um prazer. Vamos comer com prazer. Né?
E o quarto cavaleiro do Apocalipse é o da morte. Ele vem ensinar a morte. Então as pessoas supõem, né, quando leem o Apocalipse, que vai vir morte para todo lado, né? Não é, ele vem ensinar como morrer, entendeu? Como morrer? Como que eu morro? Né? Olha, para morrer você faz isso, ó, usa a lei da renúncia, assim, 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 entendeu? Para morrer, olha, para morrer eu preciso morrer, o ego morrendo é aquele ego que odeia o outro, então, para morrer esse ego que odeia o outro, então você faz assim, eu te perdoo em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, entendeu como é que funciona? Então, é o ego morrendo, né? Então, o Apocalipse está instalado. Todos esses cavaleiros já chegaram no mundo, já deram o seu aprendizado, a sua lição, né? E a coisa está acontecendo. Quer dizer, o Apocalipse está 100% instalado. Resta saber se as pessoas vão entender o Apocalipse interior ou não, né? Porque o Apocalipse é a morte do ego. Tá? Por exemplo, o que é a morte de uma egrégora? A morte de uma egrégora é a morte de uma coisa, de uma instituição, de um agrupamento de pessoas que degenera a mente do ser humano, né? Existem muitos pensamentos religiosos, né, porque são dogmáticos, degenera a mente da pessoa. Ela afasta a pessoa dessa condição de percepção, né, que a gente está trazendo, né? Tem pensamentos até científicos que falam, isso aqui não pode, isso aqui não pode, mas afasta a pessoa do seu íntimo, né? Entendeu? Cada filosofia, cada doutrina, cada pensamento pode, de alguma forma, se afastar dessa morte interior, né? E daí as pessoas se perdem. Então agora, o que nós precisamos? De pessoas ou personalidades que estejam compreendendo a mensagem, né? Compreendendo a mensagem cósmica, compreendendo o Apocalipse como algo interior, autotransformação. E não adianta terceirizar, entendeu? Fala assim, não, eu vou passar a bola aqui para o fulano e ele faz por mim. Não, isso não existe. É você fazendo. É por isso que eu coloco assim nas minhas lives que tudo começa com autoevolução, autoascensão, né? A autotransmutação das energias, né? A eliminação dos defeitos dentro de si mesmo. Então, é você mesmo fazendo. Tá? E aí, para você fazer, vem o rebelde. Você vai se rebelar contra essas coisas que estão dentro de nós mesmos, estão lá. E esses elementos, eles são um monte de eus brigões, assim, eles ficam brigando entre si. Pode observar, né? E isso quem está assistindo a gente também vai observar dentro de si os pensamentos. Eles não ficam brigando entre si? Mas o fulano falou isso. Mas eu vou falar aquilo. Mas eu vou falar aquilo outro. Não, mas ele fez isso para mim, então eu vou fazer aquilo outro. Não é assim? A fornicação mental, né? Isso, essa é a fornicação mental. Esse é o Rai dominando a pessoa. Entendeu? É um demônio muito antigo. Difícil de lidar com ele, mas possível. Né? Uau. Gente, olha, depois dessa live, se não aprender a lidar com o ego em você, para você poder se rebelar contra ele e alçar essa jornada, ó. Gente, que legal. Eu deixei aqui nessa resposta para ficar com esse conteúdo bonitinho, mas ainda tem algumas perguntas super importantes que eu preciso te fazer. E tem um monte de perguntas que eu vi subindo aqui. Gente, vocês perguntaram um monte de coisa legal. Coloca aqui na caixinha para eu mandar aqui para o Gilberto, porque se a gente conseguir ficar ainda uns 10 minutinhos, o Gilberto responde para vocês, tá? Mas sem colocar aqui na caixinha, porque sobe muito rápido e fica muito pequenininho, eu não consigo nem ver. Você consegue ver daí? Pequeno, né? Eu vejo só o finalzinho aqui, não sei se dá para mexer. Até que dá para mexer sim. Uhum. Mas aqui vai facilitar muito se a pessoa colocar aqui dentro do balãozinho aqui, ó, de interrogação, porque daí a gente clica, a pergunta aparece na tela, daí a gente consegue ver com facilidade. Enquanto vocês botam a pergunta de vocês no balãozinho aqui pra gente, deixa eu te perguntar, Gilberto. Tem uma pessoa que mandou a pergunta da seguinte maneira: espíritos e entidades são egos da personalidade humana que ficaram por aqui? Bom, então, aí precisamos entender. Eu fui mexer aqui, minha câmera deu uma mexidinha, mas acho que voltou normal, né? Tá legal aí para você a imagem? Tá. Ajudou. Tá. Então, vejamos, ó. Toda vez que a pessoa cria, né, um novo ego,
ela cria uma espécie de entidade que fica na sua própria órbita, fica ali em volta dela. Tá? Aí, né, ela criou uma quantidade enorme desses elementos. Né? Eu vou dar elementos bem grosseiros, assim, tá? A gente vai extrapolar. Vamos supor que uma pessoa, é lógico que tem os menores intensidades e os maiores intensidades, tá? Então, mas vamos supor que uma pessoa criou o ego dentro de si mesmo, né? O ego da raiva, do ódio, etc. Né? Quando essa pessoa vai embora, quando ela morre, né? Então existe uma coisa chamada princípio reencarnante, né? Que está dentro do corpo astral, e existem essas outras coisas que ela criou, essas entidades que ela própria criou e que ficam em volta, formando uma espécie de nuvem escura em torno dela. Tá? Esses elementos eles podem desgarrar e vir aqui para a materialidade, atuar de forma telepática, né, em relação aos seres encarnados. Então, fala assim, mas é o espírito do fulano? Não, não tem nada a ver. É um ego que ela mesma criou e ele desgarra daquela estrutura e vem aqui se manifestar. Isso aí colabora para os agregados psicológicos, né? Então, esses agregados vêm daí. Então, existem egrégoras, né, que estão sendo constituídas há milhares de anos e fazem influência sobre os vivos. Vou dar um exemplo aqui de uma família. Existe uma família que pensa assim, assim, assim. Por exemplo, busca do poder. Busca do poder, busca do poder, busca do poder. Então, essa família construiu esse ego chamado busca do poder, a ânsia pelo poder, etc, etc. Não importa se é financeiramente, não importa se é politicamente, não importa se é esotericamente, se é misticamente, não importa. Aí aquele elemento está constituído dentro daquela egrégora familiar. Bom, aí o mais velho lá, por exemplo, o vô vai embora. O que vem na sequência recebe aquela carga e vai sendo conduzido por aquela egrégora também, que é a egrégora familiar. Então, quando se fala na morte do ego, é a morte de tudo que nós produzimos e de tudo que nós estamos contaminados pelo exterior também. Então, é uma revolução terrível, uma revolução, como eu falo nas minhas lives, terrivelmente divina. Terrivelmente, então assim, terrivelmente divina. Para sair tanto do ego quanto dos seus agregados, a revolta, a rebelião, ela é total, 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 né? E daí precisa-se de muita energia para fazer isso, entendeu? Então, quando nós vamos no mundo astral visitar algumas pessoas que já faleceram, elas não estão da mesma forma como elas estão aqui, né? Como se tivesse pedaços faltando. Esses pedaços faltando são os agregados, os egos que elas criaram e de repente estão se manifestando aqui. Então, é claro, né, que os espíritas têm uma percepção diferente, né? Mas não é. De repente, essa coisa de psicografia, essa coisa de incorporação, né, essa coisa que as pessoas fazem hoje no meio espírita, é muito prejudicial. Incorporação, por exemplo, é um péssimo negócio, né? Péssimo negócio. Por quê? Porque a pessoa simplesmente ela permite, né, que aquela entidade, né, não dá para chamar de ser, né? Ser seria um ser da luz, um mestre, etc. Então a gente chama de entidade. Aquela entidade entra dentro do corpo daquela pessoa e faz o que quer com ela, né? Então, isso aí seria mais ou menos como a gente tem um carro muito bom. Olha, meu carro é ótimo, eu cuido muito bem dele, um carro novinho assim, show. E daí a gente emprestar para qualquer um da rua, a gente nunca viu a pessoa, fala, não, pode dar uma voltinha no meu carro. Isso é péssimo negócio. Inclusive, essa questão, por exemplo, das incorporações, acabam levando a um karma chamado epilepsia, né? Então, nas gerações futuras, podem vir filhos, netos, etc., epiléticos, né? É bem problemático isso aí. Então, nós precisamos entender aonde nós estamos vivendo. Nós precisamos entender esse mundo que a gente vive, né? Então, o ego tem todas essas facetas. Bom, e tem um detalhe muito importante sobre o ego.
tem pessoas que se tornam conscientes do ego e servem ao ego. Entendeu? Esses são chamados de magos negros. Tá? Então, nós temos os magos brancos, evidentemente que tem, e nós temos os magos negros. Tá? Então, esse planeta é uma briga de mago branco com mago negro. Entendeu? Os magos negros tentam dominar a humanidade, produzir lavagem cerebral, de forma que os seres humanos vão de mal a pior o tempo todo. Tá? E eles fazem isso da maneira mais impressionante que você pode imaginar. Porque nós supomos que o ego é só uma coisa ruim. Né? Não, então a raiva, nossa, a raiva é um negócio grosseiro. Eu não quero sentir raiva. O ódio é uma coisa grosseira. Eu não quero sentir ódio. Mas tem as coisas boas também, supostamente boas. Né? E ali também está o ego. Né? Dentro da oração, tem o delito. E dentro do mal também existe o bem. Então, dentro do bem existe o mal e dentro do mal existe o bem. Então, você pode observar que a revolução é total. Eu preciso encontrar dentro do mal o bem e dentro do bem o mal. Eu preciso encontrar como que o ego se manifesta. Né? Então, você fala assim, Gilberto, mas por que as religiões seriam ruins? Porque as religiões doutrinam, dogmatizam, falam que a pessoa tem que fazer ou não fazer. Olha, isso pode, isso não pode. Isso é cativeiro. Entendeu? Isso é um cativeiro. O que é um cativeiro? A pessoa fica cativa, porque aparentemente é uma coisa boa, mas ela não revoluciona, ela não acorda. Né? Então, vamos pensar, a religião é uma coisa boa? É boa, por quê? Porque lá fala de Deus, as pessoas se sentem bem, mas não dá ascensão. Entendeu? A ascensão não acontece. A ascensão não acontece. Isso, mantém. Porque o que as religiões querem? Ovelhas, não é assim? E para ter ovelhas precisa do pastor. Então põe um pastor lá e as ovelhas ficam tudo mansinha, tudo quietinho. Não é isso que eu ensino. Eu ensino a rebeldia. Né? E não é uma rebeldia externa, é interna, é lá dentro, você com você mesmo. E para ser um rebelde completo, você precisa se rebelar com tudo. Né? Então, só para complementar essa ideia, como nós já vivemos muitas experiências terrestres, nós temos muitas percepções religiosas dentro de nós. Não só essa de agora. Essa de agora é atual, né? Mas nós temos percepções gregas da nossa espiritualidade, nossa religião. Nós temos percepções egípcias, maias, astecas, toltecas, e aí vai. Todas elas, quando a gente entra dentro de nós, todas elas a gente precisa desmanchar para poder encontrar a verdade. Senão também não encontra. É impressionante. Eu já fiz esse trabalho dentro de mim mesmo, né? Eu já entrei lá dentro, né? O ser que eu sou entrou e foi desconstruindo o céu grego, o inferno grego, o céu egípcio, o inferno egípcio, o céu maia e o inferno maia. Foi desconstruindo todos aqueles conceitos para poder falar isso para vocês hoje. Eu precisei mergulhar muito fundo dentro de mim mesmo. Né? Então, a verdade, ela vem quando a gente quebra os espelhos. Porque hoje nós vemos em espelhos, mas um dia veremos face a face, não é assim? E para ver face a face, todos os espelhos precisam quebrar. Quem é o espelho? O ego. Uau, gente do céu. Eu vou aqui abrir a caixinha, porque o pessoal está botando um monte aqui, Gilberto. Eu vou colocar primeiro aqui, ó. Você já consegue ver, tá conseguindo ver aí? Nós podemos ser magos negros inconscientemente? Então, o mago negro, ele sabe que ele é mago negro. Agora, acontece com a grande população, a grande maioria das pessoas, que elas não sabem conduzir corretamente a sua energia sexual. Aí, o que acontece? Né? Ela acaba tendendo para esse lado dos magos negros. Por quê? Porque só tem dois caminhos que eu conheço, particularmente. Eu aqui, né? O Gilberto estudou o caminho de subir e o caminho de descer. Entendeu? O caminho de subir é o caminho da transmutação da energia sexual feito entre um homem e uma mulher. Tá? Ali, homem e uma mulher. Por quê? Porque existe a lei dos gêneros, né? Masculino e feminino. Existe a lei das polaridades, positivo e feminino. Então, você junta isso aí e faz a coisa acontecer. Tá?
E o outro caminho, que é o caminho de descer, que é o caminho da degeneração sexual. Sempre foi e sempre será assim. Tá? Por que eu digo que sempre foi e sempre será? Porque vamos ver pela história da humanidade. A Atlântida foi maravilhosa, porque teve o seu momento de ouro, seu auge. Né? Ali também se transmutavam as energias sexuais. E eles tiveram conhecimentos formidáveis, fabulosos. Eles já tinham, naquela época, eles já tinham naves, visitavam outros planetas, etc. Aquela civilização cresceu, fez a curva, né? Cresceu e desceu. E se afundou dentro do próprio orgulho, dentro da própria degeneração sexual que também ali já teve e se extinguiu. A lemuriana também foi a mesma coisa. Tá? Ela teve o seu auge, teve um momento de transmutação, teve um momento de conexão perfeita com a divindade. Então subiu, depois caiu também. Oi. Olha sua tia. Ah, aqui, olha quem quer dar um oi. A tia lá. Vem, Sofia. Fala oi pra tia. Fala oi pro pessoal. Ó, tem bastante gente assistindo a gente. Pessoal. Coitadinha. Fala oi, pessoal. Tudo bom? Hã? Não, pessoal. Pronto, já deu oi. Vai, fecha a porta pro papai. Pronto, ela precisa sempre dar um oi aqui, né? Ela precisa ficar registrada nas lives. Sim, não tem graça sem ela aparecer, já estava demorando. Então, assim, mesmo uma pessoa, né? Mesmo uma pessoa, isso é muito importante compreender esse ponto. Mesmo uma pessoa, né, que esteja inconsciente da sua energia sexual, ela também está caindo nas dimensões inferiores. Né? Mesmo que ela não saiba, ela nunca ouviu falar isso que nós estamos conversando aqui hoje. Olha, Gilberto, eu nunca escutei isso aí, né? Assim, nunca ouvi falar, nunca li isso aí em lugar nenhum. Mas se ela não cuida da sua energia sexual, ela desce também. Tá? Porque é aí que mora o perigo. E é aí que mora a solução. Tá? Sempre é nesse ponto. Por quê? A energia sexual ela foi chamada de pedra cúbica. Entendeu? Pedra cúbica é onde começa, onde você começa. Por exemplo, tem uma determinada religião que eles vão visitar uma pedra lá, não é assim? Né? Tem uma cidade lá que eles vão visitar uma pedra e tem que passar uma na pedra e uma vez por ano a gente tem que ir lá, aquelas pessoas daquela religião precisam visitar aquela pedra. Eles não entenderam nada. Aquela pedra não é para o lado de fora, aquela pedra é o sexo. Entendeu? Então, tem milhões e milhões de pessoas que estão se dedicando a uma pedra para o lado de fora e esquecendo a pedra para o lado de dentro. A pedra filosofal do Nicolas Flamel, o que era? Esse alquimista famoso da Idade Média? Sexo. Só que naquela época não podia falar, naquela época era hermético. Agora, né, com essa abertura gerada em 1950 por um ser chamado Samael Aumont, que escreveu o livro Matrimônio Perfeito, né, a qual nós somos eternamente gratos, né, porque ele fez esse papel de abertura. Aí, então, agora pode ser falado abertamente. Né? Hoje, as pessoas podem conversar sobre isso abertamente. E nós estamos agora num momento assim, pega quem quer. Porque o conhecimento está aberto, está exposto, está tudo exposto. Todas as cartas estão na mesa. Em outra época não foi assim. Em outra época as pessoas precisavam entrar numa escola. Por exemplo, o Egito. O Egito foi uma escola de perfeição. As pessoas precisavam ir lá, precisavam ser aceitas, dava bastante trabalho para entrar lá. Aí que elas iam conhecer isso que nós estamos conversando hoje. Sabia sobre o ego, lá eles eram chamados de demônios vermelhos de Sete. E o Sete é o conjunto desses 7 chamados pecados capitais. Então, os 7 pecados capitais, eles não são criação da doutrina cristã, eles vêm lá do Egito. Né? A luxúria, a ira, o orgulho, a inveja, a cobiça, não é mesmo? A preguiça, a gula, esses 7 já vêm de lá, porque o nome daquele demônio egípcio era Sete. Então, por que é 7? Entendeu? Porque ele compreendia todas essas coisas. E, evidentemente, com mais os 3 traidores de Cristo, que sempre existiram. Né? Então, nós temos lá o demônio do desejo, né? O demônio da má vontade, o demônio da mente. Né? Então, nós temos lá, na cultura egípcia, o Apop, o Rai e o Nebit. Então, tudo que nós temos hoje, de forma ocidental, veio do Egito.
Os ensinamentos que Jesus trouxe do mundo, ele aprendeu basicamente, evidentemente que ele também traz lá do coração dele, do ser que ele é, mas a escola dele foi egípcia. Depois ele deu uma passadinha na Índia também. E, enfim, ele deu um giro aí pelo mundo, né? Mas o Moisés, por exemplo, 3.000 anos atrás, de onde ele saiu? Do Egito. Não é assim? Então ele sai do Egito, ele encontra a esposa dele, ele transmuta as energias sexuais dele, ele recebe o cajado do mestre, porque lá na Bíblia tem o cajado do mestre. O cajado do mestre é o Kundalini, dentro de cada ser humano, desperto. Né? Então o ser humano que consegue transmutar essas energias recebe o seu cajado também. E isso não é uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás com Jesus Cristo, ou mais recentemente com Samuel. Essa é uma coisa que acontece com qualquer pessoa que entra nesse caminho e se dedica. Né? Evidentemente, o ego precisa morrer para que isso aconteça. Porque não dá para servir a dois senhores. Uau. Vou descer aqui para a próxima. Gilberto, em outro encontro você falou sobre a próxima taça, que será a próxima raça, que será a Coradi. Você fala que será, deixa eu abrir aqui para a vela inteira, você fala que seres mais evoluídos, mas haverá um ego que predominará e tem como saber qual? Você quer que eu repita ou você entendeu? Não, entendi sim. Então, todas as raças começam na sua idade de ouro. Né? E o que é a idade de ouro? É onde o ego não está atuando. Entendeu? Depois as raças vão se degenerando também. Passa pela idade de bronze, idade de ferro, desculpa, idade de prata, estado de ferro. Nós, por exemplo, agora, nós vivemos a idade de ferro, onde o ego está atuando abertamente e descaradamente. Mas nós, essa estrutura que nós vivemos, que é chamada de raça ariana, esse tipo de corpo, já viveu a sua idade de ouro. No Egito, por exemplo, há 5, 6 mil anos atrás, né, ou até mais, existia ali a sua idade de ouro. Então, a idade de ouro também foi uma realidade para nós. Então, essa nova raça, chamada Coradi, vai surgir dessas boas sementes. Ou seja, homens e mulheres que aprenderam a transmutar suas energias, homens e mulheres que aprenderam a eliminar o ego, homens e mulheres que aprenderam a expandir esse conhecimento de forma gratuita. Você pode observar que o meu site lá é tudo gratuito, os artigos que eu escrevo são de graça, o livro é vendido a preço de custo, porque a editora não vai, né? A editora precisa ganhar o deles lá, né? O papel, toda essa coisa tem um custo, né? Mas, assim, da minha parte, eu sempre vendo o custo do livro, sempre o custo, tá? As lives são todas gratuitas, os cursos que eu dou são todos gratuitos, porque isso é uma lei cósmica. E todo aquele que entende as leis cósmicas começam a praticar. Tá? Então, o que é o mestre? O mestre é aquele que serve. Né? Ele serve. Né? E ele serve a quem? O seu Deus interior. Né? Porque essa coisa do Deus antropomórfico, né? Essa coisa dessa criação que o ser humano supõe que existe, isso não existe. Essa coisa de um homem barbudo que está em algum lugar assim, que fica julgando a gente, isso não existe. Né? Isso é uma criação mental. Né? Essa é uma coisa de criança. Né? O real é aquilo que está dentro de nós. Esse sim, esse é real. Mas para se chegar a essa divindade que eu sou, ou que nós somos, é necessário quebrar o espelho. Porque senão a gente não vê face a face. A gente só vê face a face quando a gente quebra. Não é nada fácil quebrar esse espelho. Essa escolha é muito difícil mesmo. Estou dizendo para você que faz, assim, na minha experiência particular, 21 anos que eu estou me dedicando intensamente, né? E conheço esse conhecimento desde os 17, tive altos e baixos, eu conto isso, né, numas lives que eu fiz de 2021. Eu conto a história do ser, né, o sistema energético de resgate, então, altos e baixos, como qualquer pessoa, né, até que eu peguei e falei, ó, agora eu vou dar um jeito. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para nós mesmos e falar, opa, peraí, é comigo. Assume, né? Pega que essa bola é sua e vai lá e faz o gol, né? É você que tem que fazer. Exatamente. É cada um fazendo por si mesmo.
Então, essa nova raça, chamada Coradi, ela já está em formação. A raça Coradi vai vir nessa idade de ouro que tá surgindo. É uma raça diferente da nossa, o corpo é diferente, são um pouco mais baixos, pele mais escura, assim, mais pro moreno, assim, né? Como se a gente tivesse tomado bastante sol, assim, né? Mas é uma raça de seres, assim, bem mais evoluídos do que nós estamos agora, porque nós estamos na Idade de Ferro. Então, o que acontece na Idade de Ferro? As pessoas se esquecem da divindade, as pessoas se esquecem de si mesmas, as pessoas supõem que o ego é o real. Muitos acham que o ego é Deus, né? Olha que coisa interessante. Muitos acham que o ego é a divindade e idolatram o ego, né? E o pior é que isso está acontecendo dentro das religiões, né? Pior, realmente. Entendeu? Infelizmente, né? Porque Mas cada um está na sua jornada, a gente entende que vai em algum momento, né? Exatamente. Por exemplo, né, há mais ou menos uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu fui visitar a nossa Lua aqui, né, esse satélite que nos acompanha. E a Lua tem o seu lado visível e o seu lado invisível, né? E quando eu fui do lado invisível da luz, eu encontrei esse elemento que eu estou falando para você, chamado orgulho místico, né? Então, o orgulho místico hoje ele está em todas as religiões, entendeu? Ele está lá. E as pessoas estão supondo que essa coisa chamada orgulho místico é Deus. E o quanto é difícil falar para essas pessoas que isso não é, né? Que a verdade está dentro dela, que essa divindade que ela é o íntimo que mora lá dentro do coração dela. Mas as pessoas continuam olhando para fora, e para fora, e para fora. Essa lavagem cerebral vem desde Constantino, desde 312 depois de Cristo. Então você vê que ela está aí há muito tempo, né? Essa lavagem cerebral das religiões. E é difícil quebrar essa egrégora, mas faz parte aí da minha missão, né? E vai, né? Minha mãe dizia que água mole em pedra dura, tanto faz que fura, né? Em algum momento isso acontece. Gilberto, a gente tem bem pouco tempo. Eu só coloquei essa pergunta aqui que eu acho que vale, né, falar, porque a gente está vendo que tem um elemento aí, vale responder. E aí a gente responde só mais uma e depois a gente fecha a live. E pessoal, vocês que colocaram perguntas aqui, segue aqui a Faculdade da Alma e manda as perguntas ali que eu mando para o Gilberto. A gente, de alguma maneira, traz essas respostas para vocês, porque essa é a missão aqui de servir naquilo que a gente está aqui para servir. Então, de alguma maneira, a gente busca uma forma de trazer resposta, ou marca uma nova live, né, Gilberto? Quem sabe? Pode marcar à vontade aí, gente. Eu tô aqui para isso, tá? A minha função é essa. Enquanto Deus permitir que eu esteja aqui falando, ensinando, eu vou estar aqui, né? Porque o dia de amanhã é só essa divindade que nós somos que sabe, né? Então, enquanto estivermos por aqui, estaremos ensinando. Inclusive, lá no Ayacer, pessoal aí que conhece o Ayacer ou que não conhece, procure conhecer. O ano que vem nós estaremos mais presentes, provavelmente sessões instrutivas cada 15 dias, né? Então, porque o Ayacer é onde a gente usa o recurso do chá ayahuasca como tecnologia espiritual. Tá? Então, aqueles que quiserem conhecer, podem se programar para ir o ano que vem. Tá? E o processo que vem a partir do ano que vem vai ser bastante intenso. Porque como o Apocalipse está instalado, o que é uma coisa instalada? É uma coisa que funciona. Instalou, funciona. Assim, igual a pessoa construiu a casa, pediu para a Copel ligar a energia. Bom, a energia está instalada. A energia está instalada? Tá, então eu posso ligar qualquer equipamento lá dentro da casa. Não é assim? Então, é isso que está acontecendo no mundo nesse momento. Aquelas pessoas que quiserem viver o seu apocalipse interior, como ele está instalado, vão viver e vão viver rapidamente, intensamente dentro delas. Tá? Mas pode falar lá, qual que é a pergunta, para a gente finalizar? A pergunta é, a mentira é um ego? Opa, excelente pergunta. Bom, então nós vamos falar, né, não só da mentira, mas 3 coisas que são fundamentais em relação a essa questão do ego. Por exemplo, a mentira, ela é aquilo que é contrário ao Pai, esse átomo que está aqui, ó, atrás desse osso. Tá? Então, toda vez que nós mentimos para o outro ou para nós mesmos, tanto faz, nós vamos contra o Pai. Tá? Toda vez que nós odiamos, nós vamos contra o Filho, que está aqui no nosso coração, ventrículo esquerdo, por onde passa o sangue arterial.
E toda vez que nós fornicamos, nós vamos contra o Espírito Santo, que é essa cachoeira de energia que está na nossa coluna aqui. Então, se existem 3 grandes problemas, né, na ascensão, é a mentira, né, o ódio e a fornicação. Tá? Se nós conseguirmos trabalhar esses 3 bem trabalhados mesmo, então nós damos um salto dentro de nós. Não é fora, não é falar para o outro que o outro é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, é dentro de nós. Tá? Então, a mentira não é só um ego, ela é um ego. Mas a mentira é aquilo que ofende, de certa forma, né? Ou vai contra, né, o pai. Então, nós temos aqui, ó, o átomo do pai lá dentro. O que acontece quando a gente mente para nós mesmos ou mentimos para o outro? Cria uma espécie de fumaça aqui, ó. Atrapalha a clarividência. Aí as pessoas falam, nossa, mas eu não vejo nada, eu não sinto a divindade e tal. Bom, tá mentindo para si mesmo, porque tem uma espécie de fumaça aqui, assim, né? Quando as pessoas não se sentem iluminadas, elas não têm uma clareza da sua divindade. Por quê? Porque a energia está sendo desperdiçada. Então, como que vai ligar o sistema? Imagine nós, como seres elevados, espirituais, maravilhosos, que podem vir se manifestar aqui nesse corpo. Só que não dá para manifestar aqui, porque o corpo está queimado. Precisa regenerar o corpo. A hora que regenera o corpo, os canais ficam abertos e limpos, porque o ego é um entupimento de canais, ele entope todos os canais. Bom, aí aquele ser divino que nós somos, e daí ele pode vir e instala aqui, né? Então, instalou, vai funcionar. Tá? E isso aí tem a ver com o Espírito Santo, que é a energia que corre pela nossa coluna. Espírito Santo na cultura cristã, Kundalini na cultura ocidental. Então, é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Tá? E toda vez que nós vamos contra o átomo do Cristo que reside em nosso coração, ódio, por exemplo, tem pessoas que têm o péssimo hábito de falar, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio não sei o quê. Elas estão dando poder para quem? Para o anticristo. Porque o Cristo é amor. O Cristo é amor puro. Ele ama, ele ama, ele ama e ele ama. É o amor incondicional. Se nós vamos contra isso, não só um ego nós estamos desenvolvendo, nós estamos indo contra a nossa própria divindade. Tá? Então, o que é o ego? Né? Se a gente for olhar o ego de forma clara, definitiva e considerando assim uma essência de conhecimento. O ego é a representação contrária da divindade que nós somos. Entendeu? Então, até assim, é um conhecimento que as pessoas podem ler em livros, né, filosóficos de outras épocas, Helena Blavatsky, por exemplo, né, ou o próprio Samael, ou o Eliphas Levi, enfim, as pessoas podem pesquisar aonde quiser. E vão ver que todos esses autores, quando eles falam dessa coisa chamada daimon, ego, elemento denso, como eu trato, né, a maneira como o ser que eu sou trouxe para o mundo como elemento denso por causa da densidade, né? Quando nós tratamos desse assunto, nós colocamos isso como o avesso da divindade, né? O contrário, o espelho. Então, se você olha no espelho e levanta a mão direita, lá no espelho, o espelho é como se tivesse levantado a mão esquerda, não é assim? Então, é assim. Então, o ego é essa coisa contrária. Todos os espelhos que nós fomos quebrando e eliminando, né, inclusive a mentira, inclusive o ódio, inclusive a fornicação, vão produzindo, então, que a gente possa interagir com a nossa verdade. Bom, aí nós encontramos a verdade. E a verdade faz o quê? Nos liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. Uau, gente, que conteúdo foi esse? Que live! Vou ficar, o Gilberto está gravando aí, eu estou gravando aqui também para a gente garantir que esse conteúdo fica aqui disponível para vocês de maneira gratuita, como é a missão aí, né, do Gilberto. E para todos vocês que estão aqui, aquele vídeo, Gilberto, que você mandou o link, que você tem aquela palestra que você fala muito bem sobre o ego, né? Eu vou disponibilizar o link aqui no Stories da Faculdade da Alma para o pessoal
ter ainda um fechamento melhor sobre esse conteúdo, porque você vai ver que o Gilberto parece um menininho lá nessa live, mas o conteúdo, gente, é poderoso. Então, era uma época que eu também estava fazendo muito jejum, estava até bem magrinho, assim, mais elegante, assim, né? Então, o jejum também é um recurso. A nossa maneira de ensinar é por técnicas ou tecnologias. Até que o capítulo 21 do livro chama Tecnologias Espirituais. Então, como que nós imaginamos essa coisa de espiritualidade? Nós imaginamos ela de forma científica, entendeu? Então, faz parte aí da missão do ser que eu sou, trazer um conhecimento de uma forma técnica, de uma forma tecnológica, de uma forma que qualquer pessoa possa aplicar, porque é isso que a ciência faz, né? A ciência criou, por exemplo, esse celular e todo mundo pode utilizar, é até facinho, né? Uma interação rápida, é uma tecnologia, não é assim? Até uma criança, a minha filha que veio aqui, tem 4 anos, ela pega o celular, ela brinca com o celular, ela vai onde ela quiser. Por quê? Porque isso é uma tecnologia que facilita o contato entre o ser que nós somos e aquilo que a gente precisa aprender. Então, a nossa missão, de certa forma, é trazer isso para o mundo. Olha, como é que eu faço isso? Olha, faz assim, tem essa técnica, né? Por exemplo, jejum. A gente pode até fazer uma live sobre jejum. Eu já fiz, acho que tem umas duas ou três aí. Tem umas 2 ou 3 aí. Mas jejum é uma tecnologia espiritual do mais alto nível. São os próprios seres solares que estão coordenando isso. Os próprios seres solares, eles são divinos, eles são Cristos, tanto os homens quanto as mulheres, eles são perfeitos, né? E lá no Sol, por exemplo, onde eles moram, não tem os infernos igual aqui. É tudo limpinho, assim, você pode ir camada por camada, você pode vasculhar lá. O Sol é um lugar extraordinário, né? E eles têm uma tecnologia, assim, tem um pouquinho no meu livro, eu conto uns pedacinhos de quando eu visitei lá. É uma tecnologia absurda, assim. A nossa tecnologia, ela é, assim, idade das pedras perto do que eles têm lá, assim. E acho que mais, né? Então, assim, é muito importante conhecer essa tecnologia. E esse conhecimento que o ser que eu sou traz para o mundo é 100% solar. Sabe por quê? Observe, por exemplo, o que está na Tábua de Esmeralda. Inclusive, vai sair esse mês, tá, o artigo sobre a revelação da Tábua de Esmeralda, né? Mas a Tábua de Esmeralda, lá no finalzinho, fala assim, e a obra solar está completa, né? A obra solar está completa. Então, a obra é solar. Nós somos aqueles que manifestam no mundo a obra solar. Entendeu? A obra solar está completa. Então, nós precisamos entender a obra solar. Quando a gente faz um jejum, por exemplo, esses seres do Sol vêm para ajudar a gente a fazer o quê? A obra solar, né? Essa live, o que é essa live? É uma obra solar. Então, nós estamos a serviço desse grande sistema, né? Esse grande sistema, a qual o Sol que gerencia tudo aqui, evidentemente, porque ele é o gerente, né? Então, o Logos solar, né? Esse Logos solar, esse que está tão bonito hoje, o Sol tá lindo, né? O céu está limpinho. Ele que coordena tudo isso. Então, a mensagem é cósmica por causa disso. Não é a mensagem do Gilberto. O Gilberto é um ser humano como outro qualquer, uma pessoa aqui do mundo. Mas a mensagem é cósmica, porque vem dessas dimensões, né? Então, aqueles que quiserem comprar o livro, né, o pessoal que é da região aqui, pode passar em casa, pegar preço de custo a R$ 24. O pessoal que é de fora, que quer comprar pelo correio, eu mando também, só tem o custo ali do correio, da caixinha, do registro módico ali, vai para 42, tá? E aí, qualquer pessoa pode interagir com esse livro. As pessoas que quiserem ler os artigos de forma gratuita no meu site, é gilbertofranzoni.com, podem entrar e ver tudo que tem lá. Quiserem interagir comigo também, eu sou aberto às interações. Se quiserem beber o chá com a gente lá no Ayacer, né, estamos lá e tem o nosso bate-papo que acontece depois das sessões instrutivas. Então, estou aí para isso.
Lembrando que técnica não falta, né? O livro está cheio de técnicas práticas, tecnologias espirituais práticas para você lidar com toda a densidade. Lá no site do Gilberto também, gente, muitas tecnologias, muitas, muitas, não são poucas não. É assim para perder de vista, você vai ficar muito tempo lá. Então, Gilberto, que alegria, que honra, né? Gratidão demais por tua presença aqui, se agregou demais na minha vida, se agregou demais na vida de todo mundo. E eu tenho certeza que de alguma maneira você também recebe essa bênção aí desse lado. E a gente vai continuar junto, porque agora a gente vai fazer mais lives aqui na Faculdade da Alma. Vamos sim. Vamos falar sobre alma em algum momento, né? Porque é muito importante a gente aprender sobre a alma. Eu sei que você tem muita coisa sobre isso. Já deixa marcado aí, o próximo tema é alma. Como nós conquistamos a nossa alma? Lembrando que nós ainda... lembrando que o ser humano hoje tem um embrião de alma, então precisamos reconquistar a nossa alma, tá? Isso dá uma live bem legal também, podemos fazer assim com certeza. E um pouquinho eu já disponibilizo a data para todo mundo ficar ligado. Show de bola, tá ótimo. Olha, tudo de bom para você, para todos que estão nos assistindo, tá? Fica aí, né, essa mensagem de esperança para a nossa reconquista da nossa alma. A reconquista da nossa alma é a morte do ego. Então, é o tema de hoje, né? Então, a gente já junta o tema da próxima com o tema de hoje, né? Então, quando essa coisa, né, que a gente está entendendo agora, que tem pessoas que começaram a pegar essa ideia agora, não tem problema nenhum. A partir do momento que ela pega isso, ela pega essa ideia e começa a colocar em prática, a coisa vai acontecendo, tá? Eu agradeço de coração a sua boa vontade, né, de me convidar para essa live, né? E fico à disposição para próximas lives, fico à disposição para interagir com as pessoas, tá? Tamo aí. Muito obrigado, viu? O tempo da gente responder perguntas, a gente vai responder, vamos gravar stories, só fica ligado aqui ou lá no Gilberto para vocês terem aí a resposta. Pode mandar pergunta que a gente responde. No mais, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. Olha, em pleno horário de almoço, o pessoal ficou firme então. aqui. Gratidão a todos vocês, gratidão, Gilberto. Então, até a próxima, gente. Abraço. Tudo de bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.